Abramos mais uma vez a palavra de Deus, Gênesis, capítulo de número 3. Hoje nós daremos continuidade às exposições do primeiro livro das Escrituras, livro de Gênesis. Nos deteremos ainda um pouco mais nos versículos que tratam da queda de nossos primeiros pais, portanto, Gênesis capítulo 3, versículo 8. Até o versículo de número 15. 8 ao 15. Assim diz o Senhor. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu te ferirás o calcanhar. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, a tua palavra foi lida e agora será proclamada ao coração dos filhos, do povo da tua aliança, que hoje se reúne aqui em teu nome. Fala aos nossos corações, Senhor. Nos edifica com a tua palavra. Transforma o nosso ser. Transforma, Senhor Deus, a nossa natureza e refaz a imagem do teu Filho amado em nós, Senhor Deus. Abre as nossas mentes, ó Santo Espírito de Deus, que nos concede o devido entendimento acerca da verdade que tu nos revela nessa manhã através de tua palavra. E que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado por sua palavra que será pregada por todos nós, em o nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador bendito. Amém. Meus irmãos, em nossa última exposição, nós vimos que a queda de nossos primeiros pais, ela ocorreu devido à quebra do mandamento que Deus havia dado de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa transgressão caracterizou o que ficou conhecido como pecado original. Em si, como nós vimos, pecado de idolatria. Adão e Eva transgrediram a lei de Deus, meus irmãos. Assim, pecaram contra o seu Criador. Ora, a lei da qual o pecado é a transgressão é qualquer lei ou mandamento de Deus que ele nos ordena obedecer. Dessa forma, quando Adão e Eva desobedecem a Deus, quebram a sua lei, e essa lei que falamos que ele quebra é tanto a lei exterior que foi dada no jardim do Éden, não comer do fruto, como também a lei interior que foi gravada no coração quando foram criados à imagem e semelhança de Deus. Aquela lei que foi conhecida por nós como lei moral. Logo, veja, não se tratou de um único pecado cometido, mas de uma compilação de todos os males, uma violação de toda a lei de Deus,
e uma apostasia total dele em seus corações. E vejam, meus irmãos, que não apenas em seus corações, mas também em seus lábios e em sua vida. E isso pode ser visto a partir dos seguintes fatos. Ora, em primeiro lugar, eles quebraram o primeiro mandamento, porque eles escolheram novos deuses para si, tomados de orgulho, cheios de ambição para serem como Deus, eles rebelaram-se contra o seu Criador e estabeleceram uma espécie de trindade maldita de Deus, onde aqui é elencado os deuses do seu desejo pela sua sensualidade, do seu ego pela sua ambição, e o de próprio diabo na pele da serpente, ao confiar nele e descrer do seu Criador. Mas eles não quebraram apenas o primeiro mandamento, meus irmãos, eles também quebraram o segundo, porque adoraram esses falsos deuses que dispuseram livremente em seus corações, não observaram o que Deus havia mandado, prostraram-se diante da serpente, prostraram-se diante da árvore e principalmente do fruto que Deus havia dito para que dele não comesse. Em terceiro lugar, eles também quebraram o terceiro mandamento. Eles tomaram o nome de Deus em vão, porque desprezaram seus atributos, pelos quais se fez conhecido. Desprezaram a sua justiça, desprezaram a sua verdade, desprezaram o seu poder, desprezaram, distorceram a sua palavra, interpretando-a violentamente mal. Desacreditaram da obra da sua providência, como se Deus, por aquele ato de proibição, o fruto daquela única árvore em específico, estivesse querendo, de alguma forma, prejudicá-los ou privá-los da felicidade. Mas não apenas o primeiro, não apenas o segundo, não apenas o terceiro mandamento, eles quebram também o quarto mandamento. Eles não lembram do Shabat, eles não lembram do sábado para santificá-lo. Porque se você lembrar do texto, é dito que o Senhor, na viração do dia, vem ter com o homem. E o que ele faz, irmãos? Ao invés de se encontrar com esse que vem adiante dele, ele se esconde de sua presença no dia em que Deus santificou. E que era o dia para que ele se apresentasse ao seu Deus, ao seu Criador. Mas não apenas o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto mandamento, eles também quebraram o quinto mandamento. Não honraram seu Pai Celestial, seu Criador e Senhor. Não se importavam com seus deveres relativos. Observe como Eva agiu. Ela age segundo a sua própria vontade. Ela desonra aquele que Deus havia colocado sobre ela. Ela desonra o seu marido ao desobedecer ou não se importar com o conselho que este havia lhe dado. E traz assim ruína para ambos. E Adão também quebra o quinto mandamento, pois ao invés de admoestar aquela que seria inferior a ele, hierarquicamente, a se arrepender, ele cede também à tentação e assim confirma a malignidade em seu coração. Ambos se esqueceram de todos os deveres para com a sua posteridade. Por isso, meus irmãos, não se prolongaram seus dias na terra que o Senhor havia lhes dado. Mas eles quebraram também o sexto mandamento, tornaram-se os maiores assassinos da história. Em sua atitude, condenaram à morte milhares de crianças e jovens, homens e mulheres, velhos e novos. Eles adulteraram contra Deus. Eva corrompeu a palavra de Deus. Adão se omitiu em sua vocação. Eles roubaram. Agiram como pérfidos salteadores, tomando aquilo que não era seu, contra a vontade do proprietário. Tomaram do fruto de sua árvore, da árvore, a única árvore que ele havia dito a eles para não tomarem do fruto. Mas não apenas isso, meus irmãos. Eles testemunharam falsamente contra o Senhor, ao comerem do fruto proibido, consentindo com o que havia sido dito pela serpente.
Em seus corações, viram a Deus como um Deus severo e cruel. Por último, quebraram também o 10º mandamento. Desprezaram o estado feliz em que Deus os havia colocado para desejar aquele que a serpente lhes havia botado. Em sua cobiça, arruinaram sua casa, toda a sua posteridade. E vejam, meus irmãos, que diante dessas realidades não dá para minimizar estas coisas. Principalmente se passarmos a considerar os efeitos de tudo isso, que envolvia, em primeiro lugar, a privação de Deus, de sua glória, na obediência de seus vice-regentes. Ora, meus irmãos, nos lembremos que Adão havia sido criado e muito bem qualificado para cumprir com todas as tarefas, as ordenanças, os estatutos e os mandamentos que Deus havia lhe dado, a fim de que, através de sua obediência, o seu Criador fosse glorificado. Mas ao quebrar o pacto e cair sob a maldição da lei, a sua natureza foi transformada. E antes a disposição que havia em seu coração, agora se tornou em indisposição para realizar essa obra. Logo, ele não poderia mais almejar esse alvo que Deus colocou diante dele, que era a glória de Deus. Em segundo lugar, a desfiguração, não perda, por favor, a desfiguração e não a perda da imagem de Deus. E ora, meus queridos, a imagem do Rei dos Céus foi rasgada em pedaços pelo homem. Adão ofensivamente desprezou a imagem de Deus, desfigurou-a completamente de sua alma. Em terceiro lugar, nós temos por implicação a ruína fatal de toda a posteridade adâmica. Adão arrebentou com a eclusa, e os irmãos que não sabem o que significa essa palavra, é uma obra de engenharia hidráulica para transposição de embarcações onde os rios são desnivelados. E abriu assim então as portas para o dilúvio das misérias que se espalhou pela face da terra, como a idolatria, a luxúria, a sensualidade, a mentira, a soberba, a cobiça, a inveja, a maledicência, as doenças, as pragas, todo tipo de pecado e maldade, e com isso também, meus irmãos, a morte. Foi pela porta que Adão e Eva abriram. A porta do pecado. Então a morte entrou no mundo. Logo, não é de se admirar que Deus manifestasse sua ira contra essa impiedade e essa injustiça com que procederam nossos primeiros pais. Como ele poderia responder de modo diferente? Se assim o fizesse, estaria sendo condescendente. Mas não foi assim que ele o fez. E a pergunta que fica então para nós é: como ele então agiu? Ora, ele amaldiçoa a serpente. Entretanto, ao passo que resolve manifestar seu juízo, e não apenas sobre a serpente, mas também sobre os outros dois, a mulher e o homem, ele resolve também manifestar seu triunfo sobre o mal que os três causaram. E principalmente sobre a serpente, mas isso por meio da sua graça. E isso nós podemos perceber nos versículos que seguem a narrativa. Veja aí na Escritura os versículos 14 e 15. Então, o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Percebam aqui, meus irmãos, que todas as maldições que são proferidas aqui nesses próximos versículos, elas são proferidas na mesma ordem em que os pecados foram cometidos. Aqui na maldição da serpente, há, além do anúncio do juízo, uma proclamação de vitória sobre ela e sobre a sua descendência. Observem aí que Deus declara a serpente como um ser maldito. Essa palavra utilizada aqui
é utilizada dentro de um contexto que nós chamamos de contexto forense, contexto de tribunal. E nesse contexto, essa maldição poderia então envolver não só a condenação através da privação, como também a servidão em uma condição de indignidade. Sobre isso, as Escrituras nos dão alguns exemplos. Nós podemos perceber essa questão forense da maldição no caso de Caim, lá em Gênesis 4:11, onde é dito que maldito ele se torna por sobre a terra por haver assassinado Abel, seu irmão. Nós podemos também ver isso lá em Josué capítulo 9, versículo 23, a maldição que ele profere sobre os gibeonitas. Né? Abram aí as suas Bíblias em Josué capítulo 9, por favor. Josué capítulo 9. Vejam aí os versículos 22 e 23. Josué 9, versículos 22 e 23. O texto diz assim: chamou-os Josué e disse-lhes: por que nos enganastes, dizendo, habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Versículo 23, observem aí. Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, achadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Vejam, irmãos, rachar a lenha, tirar a água, eram atos associados ao trabalho feminino. Trabalho feminino. Essas eram tarefas executadas pelas mulheres. Então, quando Josué amaldiçoa a estes trabalhos, ele está os colocando em uma condição de indignidade, de efeminação. No caso da serpente, nós também temos um caso de maldição, que envolve, meus irmãos, não apenas a destituição e a limitação, mas também a sua condição de humilhação e indignidade. E aqui, meus irmãos, neste caso, tanto o animal, propriamente dito, como também o ser espiritual que se aposta, que se apossa da serpente. Ambos são declarados malditos. Vejam aí no texto, Deus diz: maldito és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. A serpente assumiria uma forma repulsiva e uma condição de indignidade entre todos os de sua natureza. A pergunta que fica para nós diante disso é: que condição era essa? Vejam, o texto nos diz que a condição seria de que ela rastejaria sobre o próprio ventre e comeria pó todos os dias da sua vida. Notem então aqui como a ira de Deus se revela de modo justo e proporcional ao pecado que foi cometido. O mais sagaz de todos os animais selváticos agora é amaldiçoado, como nem mesmo as bestas e as feras do campo foram. Andar sobre o ventre, meus irmãos, ou rastejar, era um sinal, uma marca da mais profunda degradação de alguém. É só lembrar do que diz Levítico 11. E veremos que era uma condição que tornava alguém um ser abominável diante de Deus e diante dos homens. Assim também era o comer pó, ou comer do pó. E, aliás, essa expressão não deve ser entendida aqui na passagem como significando propriamente um alimento, mas deve ser vista como um tipo de flagelo, um tipo de espinho, um aguilhão que relembra perpetuamente o mal que aquele ser cometeu. E vejam, irmãos, aquele que desejava estar acima de Deus e liderou uma rebelião contra ele.
Aqui é devidamente exposto ao seu desprezo e à sua condição de inferioridade. Ele rasteja como algo para ser pisado. Não há misericórdia para com este ser, a serpente. Não há esperança de remissão, nem sequer uma promessa de perdão, irmãos. Pelo contrário, o que lhe é dado é uma terrível expectativa de desolação e juízo eterno. E não somente a ele, mas a todos aqueles que se associam a ele. Isso é visto aqui principalmente quando Deus declara no versículo 15. Vejam aí o versículo de número 15, onde ele diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e ferirás o calcanhar. E aqui eu quero chamar a sua atenção para um fato. Em primeiro lugar, nós devemos nos lembrar que os animais foram criados por Deus numa condição de inferioridade ao homem. Logo, irmãos, isso nos lembra, porque vivemos em tempos onde animais são colocados no mesmo patamar que os seres humanos, e em alguns casos até um patamar acima. É pecado. Porque Deus não os criou para ser comparados aos seres e nem serem colocados assim. Lembrem-se disso, irmão. Em segundo lugar, quando Deus os cria inferiores ao homem, que foi criado à sua imagem e semelhança, ele os cria para que se submetam a este homem em obediência. Por quê? Porque este homem, criado à imagem e semelhança do seu Criador, deveria ser, então, reverenciado, respeitado por todas as demais criaturas. E isso era uma bênção, irmãos. No entanto, quando a Bíblia fala de inimizade, é o inverso. É uma maldição. Uma censura perpétua de desprezo por parte de Deus e também por parte dos homens a este ser. E vejam, meus irmãos, que mesmo aqueles que são realmente seduzidos aos interesses do diabo, professam sentir ódio e abominação por ele. Dificilmente você vê um ímpio querer ser associado ao diabo. Na verdade, quando nós dizemos isso para algum ímpio, ele se sente extremamente ofendido. E a razão disso é muito simples, irmãos, porque nessa relação entre Satanás e a sua descendência, não há um vínculo de amor. Há um vínculo de interesse. E é um interesse egoísta. Não há temor. Há somente medo, pavor. Não há verdade. Há somente engano e mentira. Não há esperança, a não ser uma terrível expectativa de juízo. Não há nem mesmo vida, a não ser morte e morte eterna. E diante dessas coisas, nós então perguntamos, mas o que sustenta isso? Ora, o que sustenta isso é a promessa de Deus. E que promessa é essa? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Inimizade. Deus, ele não está dizendo aqui que vai fazer com que o homem se torne inimigo da serpente. Ele não está dando um conselho, ele está estabelecendo a relação como será daqui para frente. Essa relação não será como foi outrora, em que a mulher e o homem se colocaram do lado da serpente ao dar ouvidos ao que ela disse e ao comer do fruto que Deus os havia proibido de comer. Vai haver uma mudança nessa relação. A serpente ficará de um lado, a mulher agora estará de outro lado. E entre eles uma relação de inimizade perpétua. E não somente entre a serpente e Eva,
mas entre também as suas sementes. Eu sei que a palavra aqui, que foi traduzida na nossa versão, está como descendência, mas o melhor termo seria aqui semente. Haveria uma relação, então, de inimizade constante e perpétua. A semente da mulher feriria a cabeça da serpente, e a serpente feriria o calcanhar da semente da mulher. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Notem que o verbo ferir, usado aqui, é usado tanto em relação à cabeça, quanto em relação ao calcanhar. E há um propósito do autor em fazer isso aqui. Seu propósito é evidenciar esse conflito permanente entre as sementes. E ao passo que, se você observar os substantivos que são utilizados aqui, no caso cabeça e calcanhar, propositalmente pelo autor, também apontam para uma condição de ambos. Cabeça e calcanhar. Cabeça, calcanhar. Como diz Calvino, superius et inferius. Há um contraste aqui entre esses dois inimigos, onde um é superior e o outro é inferior. Onde um tem a promessa de remissão, tem a promessa de salvação, tem a promessa de libertação, mas do outro apenas a certeza de derrota. A serpente só pode ferir o calcanhar do homem, que anda ereto, enquanto o homem pode ferir a cabeça da serpente, rasteja no pó. Notem que essa diferença, meus irmãos, é o prenúncio do resultado que acompanha a maldição pronunciada sobre a serpente, reiterada por sua condição de rastejamento no pó como um sinal efetivo de sua derrota neste conflito com o homem. E olha que interessante, irmãos, isso. Porque por mais perigosa que possa ser a picada de uma serpente no calcanhar de um homem, quando o veneno circula por todo o corpo, ele não é imediatamente fatal ou não é totalmente incurável. Ele pode ser tratado, mas a maldição está sobre a cabeça da serpente. Essa não há segunda. Logo, meus irmãos, vejam, o fato da raça humana triunfar sobre a serpente é uma consequência necessária da sujeição original dos animais ao homem. Quando, portanto, Deus não apenas confina a serpente dentro dos limites que lhe são atribuídos a todos os animais, mas coloca inimizade entre ela e a mulher, isto por si só aponta para um poder espiritual superior que pode se opor e atacar a raça humana através da serpente, mas que, por fim, redundará em derrota. Observem ainda que, embora na primeira cláusula a semente da serpente se oponha à semente da mulher, na segunda não é sobre a semente da serpente que o texto trata ou a quem o autor se dirige, mas sobre a própria serpente que se diz que a vitória é obtida. Ou seja, a semente da mulher ferirá a tua cabeça. E tu, serpente, diabo, Satanás, não a tua semente, ferirá o seu calcanhar. Assim, meus irmãos, a semente da serpente está então escondida atrás da própria
do próprio animal, da serpente, ou melhor, do inimigo que, através da serpente, causou tal dano ao homem. E esse inimigo não é outro, é Satanás, que se opõe incessantemente à semente da mulher e machuca seu calcanhar, mas eventualmente será pisoteada. E a Escritura vai nos testemunhar acerca disso. A quem ele vai procurar seduzir? Não é a sua descendência, mas a descendência da mulher. A descendência dos filhos de Deus. É a eles que ele vai continuar a tentar. É a eles que ele vai continuar a perseguir e a morder ou picar os seus calcanhares, a fim de derrubá-los, e isso de várias formas. Uma delas, bem notória em todo o Antigo Testamento, que é pervertendo a linhagem da mulher com a sua própria linhagem. Casamentos mistos. Percebem por que isso é tão abominável aos olhos de Deus? Casamento misto. Deus declarou maldita a serpente, estabeleceu uma relação de inimizade entre os filhos da serpente e Deus. Quando os filhos de Deus tomam os filhos da serpente como suas esposas ou seus maridos, é uma afronta àquele que os amaldiçoa. Entendem, irmão? Por mais que você diga, e tem muita gente que tenta se desculpar ou arranjar desculpas fajutas, irmãos. Dizer, não, mas é um envolvimento missionário, eu tô me relacionando com ele porque eu quero converter ele para Jesus. É como se você estivesse dizendo para Deus, Senhor, eu vou quebrar os teus mandamentos, mas é para te glorificar, viu? É para cumprir eles depois. Não faz sentido, irmãos. Não faz sentido. Sendo assim, esse inimigo é Satanás. Se opõe incessantemente à semente da mulher, machuca seu calcanhar, mas ele será pisoteado. Não se segue disso, porém, meus irmãos, além de outras considerações, pela semente da mulher devemos entender uma pessoa solitária ou um único indivíduo. Ora, se nós observarmos aí no texto, ainda no capítulo 3, lá no versículo 20, vai ser dito que a mulher é a mãe de todos os viventes. A sua semente, a qual é prometida a vitória sobre a serpente, e a sua semente deve ser da raça humana. Não é um outro ser. E põe em xeque aqueles que dizem que a natureza de Jesus era a natureza angelical. E ele tinha aparência humana, mas de que não era humano. Ele era homem, irmãos. Era completamente humano. Precisava ser. Mas vejam, se uma referência direta e exclusiva a Cristo, para alguns parece ser aqui exegeticamente insustentável, a alusão na palavra a Cristo não é de forma alguma excluída em consequência. Por quê? Ora, porque em si a ideia de semente, apesar de indefinida, uma vez que a posteridade de um homem pode consistir, por exemplo, de uma tribo inteira ou apenas de um único filho, e que, por outro lado, uma tribo inteira pode ser reduzida a um único descendente e nele extinguir-se. A questão, então, passa a ser de quem deve ser entendido pela semente
que esmagará a cabeça da serpente aqui. E que só pode ser respondida a partir da história da espécie humana. No entanto, irmãos, ponto de muito maior importância deve ser levado em consideração aqui. O fato de que, contra a serpente natural, o conflito pode ser tratado por toda a raça humana, todos os que nascem de mulher, mas não contra Satanás. Por que não contra Satanás? Porque ele é um inimigo que só pode ser enfrentado com armas espirituais. Ninguém pode enfrentá-lo com sucesso, exceto aqueles que possuem, fazem uso de armas espirituais. Consequentemente, a ideia de semente é modificada, então, aqui pela natureza desse inimigo. E sendo assim, então, observemos o desenvolvimento natural da raça humana. Porque nós vamos ver que Eva, e aí prestem atenção nisso, Eva dá à luz a 3 filhos, mas apenas um deles, Sete, foi realmente semente. Apenas um, ou em apenas um, foi preservada semente da mulher. Até o dilúvio, onde a semente é perpetuada em quem? Noé. E aí, novamente, nós temos o quê? 3 filhos. Não é assim, irmãos? Sem, Cã, Jafé. Não é assim? Mas em quem a semente se aperfeiçoa? Somente em Sem, o abençoado de Yahweh, de quem Abraão descende. O único cuja descendência todas as nações seriam abençoadas. E isso ele o faz por meio de Ismael, não é? É pelo filho da promessa, Isaac. Mas Isaac também é o filho que carrega, então, a semente da mulher. E de Isaac a Jacó. Essa semente é, então, perpetuada. E de Jacó a Moisés. E de Moisés a Davi. De Davi a Salomão. E assim, meus irmãos, através desses atos constantemente repetidos de seleção divina, que longe de serem exclusões arbitrárias, antes se tornam atos necessários pelas diferenças nas condições espirituais de cada um dos envolvidos, a semente a qual foi prometida a vitória sobre Satanás foi então determinada espiritualmente e eticamente. E culmina na pessoa de um homem, na plenitude do tempo, oriundo de Nazaré, Jesus. É nele que termina a família adamita. É nele que essa semente adâmica é renovada por Cristo na pessoa do segundo Adão e restaurada por ele a sua exaltação original e semelhança com o Criador, neste caso, o Pai. Logo, meus irmãos, neste sentido, é Cristo, a semente da mulher, que pisoteia Satanás sob seus pés, não como um indivíduo, mas como a cabeça, tanto da posteridade da mulher, que cumpriu a promessa e manteve o conflito com a velha serpente antes de seu advento, como também de todos aqueles que estão reunidos, de todas as nações, a Ele pela fé, em um só corpo, no qual Ele é a cabeça. Por outro lado, todos os que não consideraram, preservaram a promessa, caíram no poder da velha serpente
e foram considerados semente da cabeça. Serapis. Ora, se então a promessa culmina em Jesus Cristo, o fato da vitória sobre a serpente ser prometida da mulher, não do homem, adquire então um significado mais. Vejam que interessante, irmão. Porque foi justamente através da mulher que a astúcia do diabo trouxe o pecado e a morte ao mundo. Mas para redimi-la, é através novamente da mulher, a mesma que a graça de Deus deu à raça humana caída, aquele que vence o diabo, saber nosso Salvador Jesus. Vejam, irmãos, mesmo que as palavras se referissem antes de tudo ao fato de que a mulher havia sido desencaminhada pela serpente, ainda assim, o fato de que o destruidor da serpente nasceu de uma mulher sem pai humano se cumpre de uma maneira tal, mostra que essa promessa deve ter procedido daquele ser, garantiu o seu cumprimento, não apenas na sua força essencial, mas mesmo na sua forma aparente casual. É por isso, meus irmãos, que esse versículo, que parece tratar de coisas tão terríveis, apenas carrega em si, como dissemos, uma viva esperança de libertação, de perdão, salvação. Por isso que Gênesis 3 e capítulo é chamado por nós de proto-evangelho. Porque ali, na primeira maldição, a mais terrível delas, que é pronunciado contra Satanás, Deus estabelece a derrota total deste e a vitória para o louvor, glória na pessoa, seu. De modo que, através dele, somente dele, podemos vencer o pecado, o diabo e a morte. A ele, pois então, toda a honra, toda a glória. Orar, meus irmãos. Ó Senhor bendito e santo, quão maravilhosa é a tua palavra revelada a nós, Senhor. Obrigado por nos ensinar acerca da tua justiça nessa manhã. Que nos mostra a realidade terrível da quebra do primeiro pacto, Senhor. Pacto de obras, a obediência era requerida daqueles a quem o Senhor criou, conforme a sua imagem. Mas ao decaírem de seu estado, Senhor, primevo,
ainda assim aprove a ti estabelecer uma nova aliança. Dessa vez não por obras, Senhor, mas uma graciosa aliança, para que através da tua graça, mediante a fé na pessoa, esta pessoa da tua promessa, iria para esmagar a cabeça da serpente, precipitou toda a raça humana debaixo da condenação da tua santa lei, para que nele houvesse salvação, Senhor. Para que nele aqueles que crescem em seu santo nome não fossem mais tidos como malditos, mas como benditos. Dentre os quais, Senhor, muitos se encontram na manhã deste dia. Não somente aqui, Senhor, nesta igreja, mas em toda parte do mundo. Que o teu povo se reúne para se deleitar em ti, para relembrar as tuas maravilhas, de onde tu nos tiraste, nos fazendo olhar agora para onde tu nos prometeste levar. Um novo céu e uma nova terra. Juntos em teu Filho, nosso Salvador Jesus. Em nome de quem te oramos, gratos por tua palavra, né? Amém.